Peras, o Bruno Madri escreveu uma coluna, que o Paulão vai colocar aí na tela para você, falando dos desafios do Palmeiras nesse momento. Porque vai iniciar, depois de 10 anos e 14 títulos, a temporada pela primeira vez sem o patrocínio da Crefisa. Uma nova era, né? A gente pode chamar assim, porque depois de 10 anos sendo patrocinada pela Crefisa, agora é patrocinada pela Sporting Bet. E aí ele listou 3 problemas, 2 reforços e uma obsessão no momento do Palmeiras. Vamos começar com os problemas. Segundo Bruno Madri, a dificuldade na busca por um meio-campista, o futuro do Rony e o papel do Felipe Anderson. Você concorda com ele nesses problemas palmeirenses desse momento? Principalmente no papel do Felipe Anderson, porque se você resolve o papel do Felipe Anderson, você resolve a dificuldade da busca por um meio-campista. Eles tentaram, quer dizer, o Andrés Pereira ainda é um sonho, né? Mas é um sonho meio distante, já que ele não vai sair da Inglaterra. O Vila Sante, que virou opção, deve ganhar um papel de protagonista no Grêmio. E aí o Matheus Pereira, que foi destaque do Cruzeiro no ano passado, é outra alternativa que ainda não avançou, mas seria um bom nome, né, Matheus Pereira? Mas o Cruzeiro tá pedindo muito, né, Domi? A gente até discutiu isso aqui na semana passada, quando esse assunto estava mais forte. Eu acho a família Pereira difícil para o Palmeiras aí, o Andrés e o Matheus Pereira. O Andrés, jogador muito caro, jogador de Premier League, o Matheus Pereira, o Cruzeiro está pedindo muito, jogador já de 28 anos. Talvez eu acho que encontrar uma solução para o Felipe Anderson talvez fosse a grande chave para o Palmeiras para o meio de campo, e considerando que você ainda tem o Rafael Veiga, e eu acho que o Richard Rios, que é um jogador que muitos torcedores do Palmeiras acham meio peladeiro, tal, meio irresponsável, aquela coisa meio colombiana, meio até estereotipada, né, do jogador. Eu vejo o Richard Rios fazer jogos com a seleção da Colômbia que ele não faz no Palmeiras. Talvez o Abel pudesse liberar um pouco, dar um pouco mais de liberdade para o Richard Rios, deixar o futebol dele fluir e deixar o jogador um pouco menos amarrado. Acho que é um jogador de potencial ainda alto para essa temporada no Palmeiras. Agora, sobre o Rony, o Danilo Lavieri escreveu que ele está a fim de mudar de áreas, né? Mas o salário é muito alto, ainda não tem nenhuma proposta do exterior inexistente, e aí por enquanto vai ficando. Vai ficando, e assim, eu acho que seria um problema financeiro, né? Se você paga salário muito alto e não consegue dar saída para o jogador. Se o jogador não está a fim de sair, aí você tem um problema mesmo, porque ninguém vai querer pagar o salário que ele ganha. Agora, eu ainda acho o Rony um jogador útil, sabe? Para você ter como elenco. Repito, é um problema se você está pagando muito, e se isso não cabe no teu orçamento, se isso impede que você contrate outro jogador por um salário alto também. Mas ter o Rony, eu não acho que seja um causador de problema, sabe, Domi? Não acho que seja não é um jogador que fica indo para a imprensa reclamar. Ele virou banco, ele sempre ficou quieto, ele é trabalhador. Eu não acho que seja o maior dos problemas do Palmeiras hoje. Mas você acha então que ficar é a melhor opção nesse momento? Não, a melhor opção seria encontrar uma saída para o Rony, né? Agora, não sei se é a melhor opção para ele, né? Assim, ele, por exemplo, ele poderia olhar para o próprio Atlético Paranaense, um clube que volta para a segunda divisão, e fazer parte dessa retomada, desse resgate. O Atlético certamente vai subir, no ano que vem vai estar disputando o Campeonato Brasileiro de novo, outras coisas importantes. Agora, o cara tem que topar ganhar menos, receber menos, tá num lugar de menos protagonismo. Tem um monte de clube em que o Rony poderia se encaixar. A questão é ele topar, né, Domi? Pro Palmeiras, foge da alçada do Palmeiras a partir da hora que o jogador tem contrato vigente. O Roberto Maia está concordando com você, falando que o problema do Rony é o salário, mas ele é útil em qualquer time da Série A. Sim, concordo. Essa questão do Felipe Anderson, que você falou que poderia ser a solução nesse momento, né? Ele fez só 24 jogos e 2 gols desde julho. Não sei nem se a gente pode falar só, né? 24 jogos desde julho é muito pouco? Não, é jogo pra caramba, né? O cara acabou de chegar, já fez um monte de jogo. O problema é que dos 24 jogos, principalmente foram 24 jogos ruins, né? E aí a torcida do Palmeiras... O que tem que tomar cuidado é que, Domi, às vezes o torcedor de futebol, e aí quem tem que tomar mais cuidado com isso são os técnicos, e acho que nós, como analistas, jornalistas, também temos que tomar mais cuidado do que geralmente tomamos, né? Decreta-se
a morte do cara muito rapidamente, sabe? Ah, o Felipe Anderson veio, jogou 24 jogos, fez nada, é uma porcaria, tchau, pode mandar embora de volta lá para Lazio. E, cara, não é assim. A gente não sabe exatamente como é que foi o extracampo dele, a readaptação depois de tantos anos morando fora. Sempre que você está olhando para um jogador de futebol e você vê um problema que não é muito óbvio no cenário dele, pô, por que o cara não está tão bem? É importante olhar para a família. Família descontente sempre vai gerar jogador com problema em campo, porque o cara está com mil outras preocupações, além de focar totalmente no futebol. Então, eu ainda acho que dá para ter calma com o Felipe Anderson, sabe? Tentar encontrar posicionamentos, formas de jogar que se encaixem melhor para ele. Eu não acho que seja necessário decretar a morte do Felipe Anderson assim tão rapidamente. É isso. Lucimar Dias falando aqui, o problema do Rony é a grana, ninguém que vai querer pagar, sim, muito alta. O Luca também falando que o Rony merece ficar no Palmeiras, 2 Libertadores. É isso, por enquanto vai ficar, essa é a notícia. E agora, Ô, chegadas no Domi, Palmeiras. e, e qual é a obsessão? Eu estou muito curioso aqui, desde que você falou dos problemas, dos reforços e da obsessão. Adivinha, vou dar um tempo para ver se alguém adivinha qual é a obsessão do Palmeiras. Enquanto isso, eu vou falar dos 2 Tá bom. reforços. Facundo Torres, uruguaio de 24 anos, estava no Orlando City, foi ainda anunciado antes do Natal. E o Paulinho, que o Palmeiras desembolsou cerca de 18 milhões de euros, a bagatela de 114 milhões de reais, mais ou menos, né? E aí? 5 temporadas o Eu Paulinho. gosto demais. Aí eu gosto demais. E assim, o Palmeiras ele foi economizando ao longo dos anos, né? Vou fazer uma comparação, tô polêmico hoje, vou fazer uma comparação hoje que o pessoal vai ficar bravo comigo. É que nem o Real Madrid ficou muitos anos sem contratar ninguém, sem contratar ninguém, sem contratar ninguém, sem contratar ninguém, foi lá para contratar o tempo inteiro guardando o dinheirinho dele ali, se organizando para contratar o Mbappé. Então, assim, não adianta ficar contratando à toa. E acho que o Palmeiras deixou passar uma oportunidade histórica quando o Hulk quis vir para o Palmeiras e o Palmeiras não contratou. Havia interrogações em torno do Hulk. Essas interrogações se dissiparam e o Hulk foi super importante nesses anos para o Atlético Mineiro. Imagina só se tivesse sido o Hulk, o atacante do Palmeiras, ao longo desses últimos 5 anos. Eu entendo que um clube não fique gastando à toa, que é para gastar bastante em algo mais certeiro. Para mim, o Paulinho é uma contratação certeira. Para mim, o Paulinho no Atlético Mineiro já merecia a seleção brasileira. O Paulinho no Palmeiras, se ele tiver tempo, se ninguém tiver a pressa e que ele tenha tempo para se recuperar fisicamente, ele jogou muito no sacrifício, essa reta final, essa metade toda de ano de Atlético, quase ganhando a Libertadores, quase ganhando a Copa do Brasil e quase caindo para a segunda divisão no fim das contas. Ele jogou no sacrifício esse tempo todo. O Paulinho, bem fisicamente, é jogador para a Copa do Mundo, Domi. Jogador para a seleção brasileira, jogador para a Copa do Mundo. Eu acho uma super contratação do Palmeiras. Esse é o caro que sai barato. Não tem um monte de barato que sai caro? Esse é o caro que sai barato. Concordo, Júlio. Agora, o Facundo Torres, ele também tem um faro de goleador, né? Adoro essa expressão. Desde 2022, balançou as redes pelo menos 10 vezes na mesma temporada. Bom nome também, hein? Ele surgiu muito bem, e aí deu uma escondida lá nos Estados Unidos, né? Porque, assim, nos Estados Unidos é se esconder mais do que na Arábia, né? Ainda mais para jogadores jovens. Agora, você vê o Almada, né? Como foi importante para o Botafogo. O Facundo Torres pode ser. O Facundo Torres chega para ser uma espécie de substituto do Estevão, que ainda não foi, mas já vai, né? E isso é um peso pro cara, porque o Estevão hoje é o melhor jogador atuando no futebol brasileiro, apesar de ser tão jovem. O Palmeiras vai perder um jogador muito especial, né? Que não deveria ter perdido, tá? Não deveria vender tão cedo, vender tão rápido. O próprio jogador, a família deveriam entender que era melhor para ele ficar no Palmeiras por mais uns bons 3 anos. Mas enfim, não é o que aconteceu. O Facundo Torres eu tenho mais dúvidas, até por ter visto muito menos, Domi. Assim, é uma contratação também que gera boa expectativa, mas me deixa com mais dúvidas do que o Paulinho, que a gente está vendo aqui no dia a dia e para mim parece um jogador-aço. Agora, chegando ao momento obsessão. Wagner Marques fala aqui que a obsessão é a Libertadores. Não. Oi? Alguém acertou no chat? Sim, muita gente. Aqui, ó.
O Alex Cavalcante Carvalho falando: a tua obsessão é minha história, assim no São Paulo. E o Lucas Marino de Paula foi o primeiro aqui que mandou, falando que a obsessão é mundial, né? E que não é nem mundial esse ano, é super mundial, Ju. E é uma obsessão que pode gerar tanta frustração. Assim, o Palmeiras. Ixi, perdemos o Júlio. É o ano mais difícil para essa obsessão palmeirense, né? Tinha tudo para ganhar, não conseguiu. E agora o torneio começa em junho, é o grande objetivo da temporada dessa diretoria, já que o clube faturou todos os títulos, né? Só falta mesmo o Mundial, é agora o Super Mundial, que vai ficar mais difícil. E aí eu pergunto para você, você acha que tem condição do Palmeiras conquistar esse Super Mundial? O que você acha? Enquanto isso, vou ler o superchat aqui, ó, do Éder Jairo Minelli Éder. Domi, você está dourada, lindo bronze. Muito obrigada. Descabelada, porém bronzeada, né, gente? Não dá para ter tudo, né? Só um pouquinho. Ó, o Jabes falou aqui, ó, obsessão para nós palmeirenses é a Libertadores. Não é o Mundial? Jabes, diga a verdade, olho no olho aqui. É a Libertadores que vocês já cansaram de ganhar? Não é o Mundial? Eu acho que é Mundial, né, não, Júlio? Mas pode gerar muita frustração, porque é um campeonato, gente, muito, muito, muito difícil de ser vencido. Qualquer um dos 4 brasileiros eu acho que pode chegar longe. Eu dei uma ótima olhada na tabela, eu acho que todos eles têm condições de chegar numas quartas de final. Acho que a gente pode ter um confronto Palmeiras e Botafogo logo nas oitavas. Isso, obviamente, jogaria alguém para as quartas de final. Agora, vai ter que ter muita sorte, né? Vai ter que ter um conjunto de coisas acontecendo para você conseguir evitar caminhos mais difíceis e lá na frente fazer jogos históricos, épicos, numa final, numa semifinal contra algum europeu possivelmente. É ganhável, mas é difícil demais. Não dá para tratar como obsessão, Domi, senão a obsessão vira uma super frustração. Concordo, Júlia. Aqui o Thiago Sten Freitas falando: ó, Domitila, foi um aviso. Palmeiras e Mundial na mesma frase, caiu a internet do Júnior. Olha, gente, você já começa 2025 assim, hein? E o Anísio Franco Câmara falando que isso não é obsessão, é utopia para qualquer sul-americano. Sim, tá mais difícil esse ano. Ai, gente, acabou. Eu não trataria nem como obsessão, desculpa, Domi, eu não trataria nem como obsessão, nem como utopia. Eu trataria como uma oportunidade. É uma grande chance para os times brasileiros, inclusive internacionalizarem, mostrarem marca, mostrarem jogadores, venderem, ganharem, aparecerem, conquistarem adeptos lá nos Estados Unidos, etc. Eu acho uma oportunidade. Perfeito, Júlio.